Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que literalmente construiu o mundo como a gente conhece: a ciência. Vamos tentar entender o que ela é de verdade, como funciona e qual foi a jornada maluca que nos trouxe até aqui. O foco vai ser total nos conceitos, na história e nas grandes ideias por trás dessa busca incrível pelo conhecimento. Ok, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a gente sabe o que é verdade? Sério, como a gente diferencia um palpite de um fato, uma crença de uma evidência? Essa é a questão que move a humanidade há milhares de anos, e é ela que a gente vai tentar desvendar hoje. E acontece que, para responder essa pergunta gigante, nós, seres humanos, desenvolvemos não só um, mas vários jeitos de entender o mundo. A gente pode agrupar essas formas de conhecimento em 4 grandes categorias, e cada uma tem sua própria lógica, seu próprio jeito de funcionar. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o conhecimento empírico, que é o nosso famoso senso comum. Ele é mais superficial, baseado no que a gente vive no dia a dia, e por isso mesmo ele tende a ser subjetivo, pessoal. Do outro lado, tem o conhecimento científico. Ele busca ser o oposto. É factual, sistemático e, o mais importante de tudo, é verificável. Ou seja, qualquer um, com as ferramentas certas, pode ir lá e testar para ver se é aquilo mesmo. E as outras duas formas? Bom, o conhecimento filosófico funciona na base da razão, da lógica pura. Ele é super sistemático, mas as conclusões dele não dá para testar num laboratório, sabe? Já o conhecimento teológico se baseia na fé, na revelação divina. Ele é inspiracional e, dentro da sua lógica, é visto como infalível. O ponto que une os dois, nenhum deles pode ser verificado por um experimento. Certo, muita teoria, né? Mas como é que isso funciona na prática? Para deixar essas ideias bem mais concretas, vamos usar um exemplo que todo mundo conhece e que é super poderoso para ilustrar essa diferença. A observação inicial é bem simples, qualquer um pode fazer. Humanos e macacos têm várias semelhanças, certo? Isso é um fato. Mas a explicação para essa semelhança? Aí a história muda completamente dependendo da lente que a gente usa para olhar. Se a gente usar a lente do senso comum, a resposta é direta, é a mais óbvia. O homem veio do macaco. É uma conclusão rápida, fácil de entender, mas que simplifica demais as coisas e não se baseia numa investigação de verdade. Agora, a filosofia já olha para a questão de um jeito diferente, mais amplo. Ela não está tão preocupada com a origem, mas com a categoria. Pela razão, ela conclui que o homem e o macaco são entidades naturais, ou seja, os dois pertencem ao mundo da natureza. É uma afirmação lógica, sistemática. A perspectiva teológica, por sua vez, vai buscar a resposta numa causa superior. O homem e o macaco são criações divinas. A semelhança entre eles existe porque ambos compartilham a mesma essência, a marca do mesmo Criador. A resposta aqui está totalmente fundamentada na fé. E, finalmente, a ciência. E aqui, pessoal, muita atenção, porque este ponto é crucial. A ciência não diz que o homem veio do macaco. Ela diz que o homem e o macaco compartilham um mesmo ancestral. Essa diferença é gigantesca. E essa conclusão não é um palpite. Ela é resultado de um montão de evidências verificáveis. Fósseis, genética, anatomia. É uma explicação que pode ser testada. Agora que a gente já entendeu as diferentes formas de saber, vamos dar um passo para trás e olhar para a evolução da própria ciência. E olha, não foi uma linha reta, viu? Foi uma jornada épica, cheia de idas e vindas ao longo de toda a nossa história. E essa jornada foi mais ou menos assim. Tudo começou lá atrás, há 200 mil anos, com a filosofia grega, que trocou os mitos pela razão. Depois, tivemos saltos incríveis, com ideias como o átomo e o heliocentrismo. Só que aí veio a Idade das Sombras, e muito desse conhecimento se perdeu. Mas felizmente o Renascimento e o Iluminismo botaram fogo na curiosidade humana de novo, o que nos levou à ciência moderna que a gente conhece hoje, com a teoria da evolução e tudo mais. Já vimos a história, agora vamos abrir o capô para ver o motor. O que exatamente faz a ciência andar para frente? Como é que ela consegue transformar a simples curiosidade em conhecimento confiável? A resposta está na própria definição de ciência. Presta atenção nessas palavras: conjunto, organizado e método próprio. Ciência não é só uma coleção de fatos aleatórios. É um sistema, um processo para obter e organizar conhecimento de um jeito rigoroso, usando observação e experimento. E esse tal de método próprio é o famoso método científico. O legal desse diagrama é que ele mostra que não é uma receita de bolo, sabe? Com começo, meio e fim. É um ciclo que não para.
de perguntar, testar, refinar e perguntar de novo. É o motor que move a ciência. E esse ciclo geralmente segue esses passos. Começa com uma observação de alguma coisa no mundo. Isso gera uma pergunta, um problema. Daí, a gente pesquisa o que já se sabe sobre aquilo, cria uma hipótese que possa ser testada, faz o experimento e, com base nos resultados, chega a uma conclusão. E essa conclusão muitas vezes leva a novas observações e o ciclo recomeça. Mas agora vem a parte que para mim é a mais fascinante. O conhecimento científico não é uma verdade absoluta escrita em pedra. Ele evolui, e às vezes ele não só evolui, ele passa por verdadeiras revoluções que viram tudo de cabeça para baixo. Para entender essas evoluções, a gente precisa falar de um conceito chamado paradigma. Pensa num paradigma como se fosse o sistema operacional da ciência numa determinada época. É o conjunto de crenças, de regras e de técnicas que a comunidade científica toda concorda em usar para fazer seu trabalho. E este é o exemplo perfeito de uma mudança de paradigma. Por séculos, o sistema operacional era o geocêntrico. A Terra era o centro do universo. Ponto final. Todos os dados eram interpretados dentro dessa lógica. Quando as evidências de que o Sol era o centro ficaram fortes demais, não deu só para adicionar um fato novo. O sistema operacional inteiro teve que ser trocado. Isso sim é uma revolução científica. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Porque, como a gente viu, a ciência é um processo, uma jornada, não um livro de respostas prontas. As ideias que parecem super sólidas hoje podem ser só um degrau para uma compreensão ainda maior amanhã. O que nos faz pensar, qual será a próxima grande revolução no nosso jeito de entender o universo?